Oi, gente, boa noite. A gente está começando uns 5 minutinhos antes, que é para dar tempo das pessoas irem entrando, né, na nossa live, chegando. Então, tô aguardando vocês aí. Convidem as pessoas. Tô aqui chamando quem tiver aí online. Vamos chamar os amigos. Vamos chamando o pessoal. Que a gente vai começar daqui a pouquinho, tá? Olá, Luana. Ó, meu pai entrou, gente. A audiência de pai é tudo de bom. Ravel, Roberta, meus sócios. A Michele. Isso, oi, Alfredo. Alfredo, marido, também entrando é bom. Chama todo mundo, gente. Eu vou colocar aqui o tema da live. Enquanto vocês vão entrando, a gente vai aumentando, esperando as pessoas chegarem. Eu vou colocando aqui o tema da live. Oi, Lívia. Carolina Aide, Carol, que chama seu nome? Heidi. Oi, Ana Tereza, de São Paulo, que coisa boa, galera de Goiânia. Bom contar com vocês. Hoje a gente vai conversar com um advogado especialista em direito eleitoral, o Dr. Leon Safatli. E o Dr. Leon, ele é de Goiânia, ele é especialista em direito eleitoral e membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da Associação Brasileira de Advogados. Então ele vai bater esse papo com a gente daqui a pouquinho. A gente vai convidar ele aqui para conversa, daqui 2 minutinhos. O Dr. Leon também já atuou como procurador, né, em alguns municípios da região metropolitana de Goiânia, do entorno de Brasília. Oi, Leidan. A Leidan tá acenando aí. A Leidan é da prefeitura de Uruaçu. É uma honra, Leidan, contar com você. Muita gente bacana aqui entrando. Gente, se vocês tiverem dúvidas, viu, pode mandar. Ainda há tempo. A gente tem algumas perguntas já preparadas que foram enviadas pelas pessoas como dúvidas, mas se vocês quiserem enviar mais, ainda dá tempo, tá? Olá, Andréa Nave entrou. Bom ter vocês aqui. Bom, até quem não me conhece, eu sou Ana Carolina Carvalho, eu sou do time Comitê. E a Comitê é um projeto que a gente começou, vai fazer 1 ano, em julho, mas que juntou a expertise de 3 pessoas. A Roberta Teles, que é especialista em crise, o Ravel, que é um grande publicitário de Brasília, e eu que sou especialista em comunicação estratégica, né? Então, a comitê é uma junção de nós 3, é a realização de um sonho, que a gente trabalha com comunicação estratégica, com gerenciamento de crise, a gente trabalha com campanhas eleitorais também, trazendo a nossa expertise de outras campanhas. Então, é um desafio muito gostoso que a gente começou e que está dando super certo, e a gente está muito feliz em compartilhar os nossos conhecimentos. Ó, Laís, querida! A Laís, gente, é uma profissional maravilhosa, foi chefe de gabinete, né, da Tabata, agora voltou para a cidade dela como empreendedora, gestora. Incrível, obrigada pela presença, Laís. Coisa boa receber vocês. Gente, convidem os amigos, chamem as pessoas para ir entrando, tá? Que agora
Vamos ver se nosso convidado já chegou, para eu convidá-lo aqui. Deixa eu ver. Esperar mais um pouquinho, ele deve estar entrando. Para a gente já começar. Oi, Félix. Félix entrou. Denise. Olá, Denise. Obrigada pela sua presença. Oi, doutor Leão. Doutor Leão entrou, gente. Vou convidá-lo agora para a gente começar a nossa live. Oi, Felipe. Felipe Moraes, advogado de Goiânia também. Tá aí. Olá, olá, boa noite. Olá, André. Doutor Leão tá conectando, né? Isso. Você já me escuta? Já te escuto. Ah, tá. Acredito que as pessoas também. Agora a imagem aparece. Daqui a pouquinho carrega a imagem aqui. Perfeito. E aí, como estamos? Então, eu comecei aqui uns 5 minutinhos antes para o pessoal ir entrando, para chamando os amigos. Já falei quem é você para a gente se adiantar. Certo. Está carregando aqui. Olá, Gabriel, Murilo. Muita gente legal entrando. Lucas, Pablo, obrigada. Oi, Rafa. Rafa entrando também, Rafael. Bacana. Ontem eu fiz uma live. Minha imagem demorou um pouquinho a carregar também, mas depois funcionou. Depois de alguns minutos. Tá. Viu? Então... Tá bom. Tá bom, vamos aguardando aí entrando. Inclusive, eu estava até comentando, o doutor Leão, que você é membro da Comissão Nacional de Direitos, né? Da Associação Brasileira de Advogados de Direito Eleitoral. Isso. Falei um pouquinho aí do seu currículo, mas se você quiser acrescentar algo mais enquanto carrega a sua imagem, é bem-vindo. Pode ir falando. É ruim a gente falar de si mesmo, né? Mas, assim, eu tenho trabalhado com o município já desde que eu me formei, e uma coisa leva a outra, né? Comecei fazendo eleições em 2012, me formei lá em Uberlândia, Triângulo Mineiro, mas sou de Goiânia. E aí, logo que eu formei, fui trabalhar com eleições, com direito eleitoral, e disso já entrei para dentro da prefeitura, como procurador do município, assessorando o prefeito, né? Então, a gente fica nessa dobradinha. Trabalha na prefeitura ou no assessoramento durante o mandato e trabalha nas eleições na época de eleição. Mas eu tenho um apreço muito grande pelo direito eleitoral. Eu gosto muito tanto do tema quanto do momento eleitoral. Eu acho um momento muito efervescente, me agrada muito. É uma gincana, né? A gente brinca aqui na comitê que a eleição é uma gincana, que a gente entra naquela brincadeira muito louca, cheia de estratégia, porque você tem que ter estratégia, você tem que ter leitura de cenário, você tem que ter mobilização, é um clima de gincana gostoso. Quando você está dentro dele, você fala assim, meu Deus, onde é que eu me enfiei? Quando ele acaba, você fala, por que acabou? Que te dá muita saudade, né? Isso é eleição. É verdade, é uma loucura boa. Ana Carolina, deixa eu fazer o seguinte, eu vou sair aqui da live e entrar de novo para ver se minha imagem aparece. Tá bom? Tá bom. Enquanto isso, a gente aguarda. Gente, se vocês tiverem ainda alguma dúvida para tirar com o Dr. Leão Safatli, dá tempo de mandar. O Félix mandou aqui um comentário, né? A gente entra na brincadeira, gosta e sabe que fica um padrão sem... É muito doido, né, Félix? Campanha é muito doido, é muito legal, é muito emocionante. Oi, Gabi, tá aqui me acompanhando, fofura, obrigada, um beijo. A Daisy. Ô, gente, que engajamento bacana. Podem mandar muitas dúvidas, vocês viram qual é a experiência dele, a expertise, que é boa. Vou chamar aqui de novo, doutor. Aí. Agora vamos ver se a imagem carrega. Já te chamei aí. Doutor, tá me ouvindo? Ok, já te escuto, sim. Ótimo. Bom, enquanto a imagem carrega, eu acho que não tem nem problema a gente começar a falar também um pouquinho, porque você estava comentando que gosta da campanha, né, do clima de eleição, gosta do direito eleitoral. Adoro. Mas, doutor, como lidar com o direito eleitoral que muda tanto as regras e as pessoas estão chegando às eleições de 2018, foi uma loucura a gente entender as regras, assim, dá-lhe fazer curso, assistir palestra,
para mim que sou da comunicação, né, a gente trabalhar com o jurídico do lado para cada passo, cada post, cada texto, cada discurso. Como é isso? Talvez por isso que seja tão interessante, né? Cada eleição é única, as regras vão alterando mesmo muito e parece que cada vez mais, né, a gente percebe até um direcionamento, o porquê que as regras têm mudado tanto, tem uma lógica por trás disso, né? E talvez a gente goste dessa loucura, desse dinamismo das eleições. Mas o que você falou é muito importante. A comunicação tem que estar muito ligada com o jurídico e o jurídico tem que estar atento para não travar uma campanha também, né? Sim. Não pode ser aquele jurídico do nada pode, não tem como fazer isso, porque senão você não deixa o candidato fazer campanha. Então, tem que ter essa sensibilidade. Realmente. Até porque, assim, tem coisas que são muito... É uma linha muito tênue, que é muito subjetivo, que é pedido explícito de voto, implícito, né? Assim, tem determinadas regras que a gente fala assim, gente, tá, pedido explícito de voto, eu sei o que é, vote em mim. Mas eu costumo falar, para quem eu vou assessorar ou passar orientação, de que a regra é o pedido explícito, mas eu costumo falar que não pode o pedido implícito também, porque tem alguns julgados que condenam o candidato por multa, com multa eleitoral pelo pedido implícito, por aquela expressão assim, conto com você. Isso não é pedido de voto, mas dependendo da cabeça do juiz eleitoral, vai incidir uma multa, né? Então, ou até coisa pior, dependendo do volume disso aí. Então, tem que ter uma atenção constante mesmo, e a comunicação tem que estar muito ali andando par e passo com o jurídico. E o jurídico tem que ter sensibilidade, conhecer a campanha que ele tá auxiliando ali, né? Sim, sim. Gente, será que é incompetência minha a minha imagem não aparecer? Não, imagina, é bem provável, viu, que seja incompetência minha. Por que não aparece? Dá uma olhada, às vezes é o seu Wi-Fi, às vezes se conectar ao 4G fica melhor do que o Wi-Fi. Ah, pode ser. Muda a conexão aí e a gente vê se dá certo. Gente, é porque a internet também, eu tenho notado que ela piorou demais nesse momento de pandemia, porque tá todo mundo na internet, né? Aqui em casa, que tinha uma velocidade ótima, em vários momentos do dia a gente tem problema com a internet, porque eu acho que é todo mundo conectado ao mesmo tempo. Então vamos ver se vai dar certo. Ele saiu, vou chamar aqui de novo. Guardando ele aceitar nosso convite aí, agora vai dar certo. Aí, agora eu apareci aqui, ó. Agora deu certo. Seja bem-vindo, doutor. Se for melhor tirar a imagem, às vezes tira, porque vocês não estão ganhando muita coisa com essa imagem minha, viu? Mas tá tudo certo. Que bom que deu certo. Mas vamos então à pergunta que não quer calar, que é assim, a gente recebe demais essa pergunta na comitê e a gente vem acompanhando de pertinho. Como serão as eleições desse ano? Teremos ou não teremos? Será em dezembro? Será em janeiro do ano que vem? Qual é a sua visão? Olha, não temos resposta definitiva ainda. O que acontece é, o TSE criou um grupo de trabalho que faz um relatório semanal avaliando as condições de realização da eleição ou não. Ontem saiu um relatório desses, e ele indica que o tribunal tem condições materiais de realizar as eleições, até o momento. Faz essa ressalva. Me preocupou um pouquinho da leitura do relatório, porque ele é muito focado nas condições do tribunal de promover as eleições, mas ele não fala muito bem das condições da sociedade receber, das pessoas irem votar. Então, ainda não há uma definição clara. O ministro Barroso, que é eu não sei se tomou posse ainda ou se está para tomar, é o presidente do TSE no momento, ou vai ser esse mês agora, que vai gerir as eleições, né? O Barroso fala que o deadline dele, o prazo fatal para definir isso, é junho, né? Meados de junho, porque ele acredita, porque já vai haver uma movimentação de mesários fazendo treinamento, servidores. Então, até o mês que vem, por volta do meio do mês, a gente vai ter a definição se vamos realmente realizar na data prevista, 4 de outubro,
ou se vai ser programado um adiamento. Esse é o panorama hoje, não tenho a resposta definida. Qual é o caminho jurídico para esse adiamento? Assim, ó, contando que vai ser, sei lá, novembro, dezembro, hoje eu estava ouvindo uma live que alguém falou assim, eu acho que vai ser 15 de novembro, dando até uma data cabalística aí, que eu não sei de onde a pessoa tirou esse número, ou vai ser primeira semana de dezembro, a gente ouve de tudo, né? Qual é o caminho jurídico para isso? Necessariamente, a gente tem que passar por uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional. Por quê? Há duas disposições, no mínimo, que precisam ser alteradas de caráter constitucional. A data das eleições, que é prevista lá no primeiro domingo de outubro, e o princípio da anualidade das regras eleitorais. Vou explicar isso aqui, que a proposta era a gente ser juridiquês hoje, né? Isso, é porque até o público, doutor, só esclarecendo aqui também para quem está nos assistindo. A maioria que são ou trabalham com comunicação, ou trabalham em prefeituras, com vereadores, pessoas, assessores, né? Então tem que ser didático, como nós jornalistas gostamos que seja, porque tem que simplificar. Maravilha. E eu já, como eu falo para um público de comunicadores, vocês me desculpem a comunicação amadora. Né? Eu sou advogado. Falo da melhor forma possível, mas não vou chegar aos pés de um profissional da comunicação. Então depois vocês me desculpem alguma falha. Imagina, se tiver alguma dúvida, a gente pergunta de novo. Beleza. A gente estava onde? PEC. A PEC é a proposta de emenda constitucional. Né? É um tipo de lei de tramitação bem mais complexa, até mais demorada, depende de quórum diferente entre os senadores e deputados, e necessariamente, para alterar qualquer coisa no calendário eleitoral, precisamos de uma PEC. Por isso que o TSE, inclusive, não aparece muito na mídia, mas tem conversado com a Câmara, e com o Congresso, né, com o pessoal, com grupos ali na Câmara. Caso haja necessidade, teria que ser feita uma PEC com muita rapidez, que geralmente é demorada, essa teria que ser com muita rapidez, para alterar o calendário eleitoral, alterar esse princípio da anualidade, ou seja, permitir que a gente faça alterações no calendário eleitoral antes de um ano da data das eleições, né? E aí sim a gente consegue prosseguir. Então, o que se tem pensado, respondendo a sua pergunta, de fato é isso, o caminho é uma PEC, em qualquer cenário. Mas assim, também um adiamento para 2022, como tem alguns grupos políticos já querendo articular para isso, já seria muito mais complexo, né? Porque também, assim, para 2022 seria também uma extensão dos mandatos de prefeitos e vereadores por mais 2 anos. Sim, aí já partimos para outra questão. Em tese, também o caminho jurídico seria uma PEC, mas a grande maioria dos juristas da área de direito eleitoral e do próprio TSE, os ministros, consideram um alargamento dos mandatos uma medida inconstitucional, porque a gente estaria violando aí o princípio do sufrágio, o princípio do voto. Nós votamos na eleição de 2016 para mandatos de 4 anos, não para 6. Nós elegemos aquele prefeito para 4 anos, aquele vereador para 4 anos. Então, haveria uma violação à vontade do eleitor. Esse é um entendimento praticamente, eu vou me arriscar, praticamente unânime entre as pessoas que trabalham com direito eleitoral, com direito constitucional. Eu tenho ouvido essa proposta me parece muito mais um oportunismo de quem está nos mandatos, esse desejo. Mas eu acredito que não há viabilidade disso passar. Nem no Congresso, por conta dessa manifesta inconstitucionalidade, né? E o TSE também não recomendaria. Acho muito complicado. Essa proposta inclusive, seria aí desculpa te interromper, pegando um... Há muita gente que já quer aproveitar essa situação para unificar as eleições, né? Sim. Unificar eleições gerais com as eleições municipais. É um sonho de muita gente aí, eu não entendo muito bem os argumentos, não concordo com os argumentos, mas essa proposta já existiu, passando no Congresso, e foi refutada. Então, acho complicado voltar a essa proposta com aprovação lá, de unificar mandatos, de unificar eleições, né? Existem alguns argumentos contrários a isso, que depois a gente pode falar, se você quiser. Sim. Bom, e aí também, doutor, tendo em mente que
Então tá, as eleições serão esse ano, isso é um cenário mínimo que a gente pode ter alguma norte aqui, será esse ano, pode ser que seja esse ano. Bom, sendo esse ano, você acha possível mudar o formato? E isso, assim, sei lá, um formato virtual, que eu pessoalmente acho muito complexo, mas já ouvi. Horários diferentes de votação, né? Então, os idosos vão de manhã, os mais jovens em um outro horário. Você acha possível nesse cenário de pandemia? E assim, e lembrando que a pandemia acontece no gerúndio, ela está acontecendo e não tem prazo para acabar. A gente sabe lá, a previsão é que a gente viva isso até ter uma vacina. Vacina é 2021, mais para o final do ano. Então, assim, você acha possível isso? Acho possível algumas modificações na forma de votar, especialmente no que você falou. Existem algumas ideias já rolando sobre colocar 2 dias para a eleição, definir horários para os mais velhos votarem, para os grupos de risco. Eu acho isso bastante possível, acho as ideias excelentes, também teria que passar por uma PEC, né? Sim. Agora, sobre uma votação virtual, por mais que me agrade a ideia no sentido de modernização das eleições, eu acho que, talvez no futuro, eu acho isso improvável hoje, por uma questão de segurança. Primeiro que, até pela pandemia, a gente já percebe que existe um abismo social absurdo no Brasil, de que tem gente que não tem conta bancária, né? Aliás, tem muita gente que sequer tem uma conta bancária para receber o auxílio do governo, porque essas filas que o pessoal está lá na caixa é para retirar do caixa. Quem tem a conta bancária recebe na sua conta, não precisa ir lá. Então, como é que você imagina que essas pessoas vão ter um certificado digital para plugar num computador ou num celular, alguma coisa assim, para fazer uma votação que seria um mínimo de uma segurança eletrônica, a identificação desse voto, né? Problema 1 que eu destaco. Então, não acredito que poderia, de forma alguma, exclusivamente virtual. Sem chance. Hoje. Parcialmente, quem não quiser ir lá votar, então vai votar de forma virtual. Acho que nós não temos condição ainda, não só pela questão da tecnologia, mas por uma questão de segurança, de segurança nas eleições. Seria muito fácil você ter pessoas com aquele antigo voto de cabresto, né? Alguém na sua máquina lá votando por você, com seu certificado. Então, a gente avançou tanto evitando fraude nas eleições, e hoje a fraude é muito difícil, né? Alguém pega, com a biometria, então, né? É cada vez mais difícil alguém votar no lugar de alguém, porque nós temos essa cultura da fraude eleitoral. Então, eu acho complicado implantar um sistema, no meio de uma crise, sem uma discussão ampla das formas de segurança disso, um sistema eletrônico de votação remota, possivelmente você teria problema. A votação também não causa uma insegurança? Não, aí eu já acho que é possível, porque em alguns países você tem vários dias de eleições, você teria um final de semana dedicado às eleições, eu acho que é possível, que é uma forma de conseguir fazer as eleições no calendário normal, eu acho que é razoável. Entendi. Mas tem muita coisa que tem que ser, isso tem que ser delineado, quais os riscos disso, existe algum problema, a gente sempre tem que tentar pensar as eleições como assim, nós temos a eleição, por exemplo, de um prefeito de São Paulo, uma mega eleição, uma mega campanha, e nós temos a eleição do vereador de uma cidade de 2 mil habitantes, né? A mesma regra vai se aplicar a essas duas campanhas, a esses dois perfis de candidato, a esses dois perfis de eleitores. Quais os riscos de cada uma delas, né? Pensar só na grande, você vai ter problemas, na pequena. Pensar só na pequena, você inviabiliza uma eleição grande. Então, por isso que é tão difícil mudar as regras assim. Mas eu acredito nessa possibilidade. E aí, nessa possibilidade de adiamento, já que, bom, outubro está aí, e vamos supor que vá para novembro, dezembro, enfim, como fica a questão dos prazos, as questões de todos os prazos. Então, por exemplo, a gente tem uma vaquinha, a vaquinha começa dia 15 de maio, os pré-candidatos já podem soltar sua vaquinha para receber doações. Não podem pegar no dinheiro, mas a vaquinha pode existir. E outra coisa é a descompatibilização.
Porque a pessoa tem um prazo e esse prazo vai correr antes do ministro Barroso trazer a posição dele, quando ele for presidente, que se eu não me engano é no final do mês que ele vai assumir. Então, assim, como ficarão essas pessoas? Então, elas vão ficar 2 meses sem salário? Algo assim? Não, não. Porque a desincompatibilização, ela é um afastamento Ô, doutor, daquela isso pessoa. já explica, por favor, o que é a descompatibilização para quem não sabe. Ótimo, a gente já fala automático, né? Vou até É, explicar, tentar explicar etimologicamente, assim, a desincompatibilizar, né? Tornar compatível, né? Você tem cargos que você exerce que é incompatível com o exercício de mandato, com campanha eleitoral. Por exemplo, o secretário de município. Como é que você... vamos colocar um servidor público, o médico, eu gosto do exemplo do médico. Ele não pode fazer campanha enquanto é incompatível a atividade política dele de campanha enquanto ele está exercendo a medicina no postinho de saúde. Por quê? Cada pessoa que entra ali, ela tem de 15, 16 por dia, 20. Ele dá um santinho, ele pede o voto, né? Então ele concorre de maneira muito diferente, muito, muito privilegiada. Para isso foram criadas as regras de desincompatibilização, que é tornar compatível com a campanha aquele que não poderia, em tese. Então é permitido a ele se afastar com o recebimento do salário, né? O vencimento base dele, tal, algumas coisas ele não ganha, mas via de regra ele ganha o normal dele para exercer atividade política, para fazer campanha. E aí tem 3 prazos: 6 meses, 3 meses, 4 meses e 3 meses. Mais ou menos é assim. Cada cargo tem uma entra num desses prazos, né? sim. A desincompatibilização de forma estrita é para quem tem cargo efetivo na administração, né? Aí tem aqueles que têm o cargo comissionado e ele não desincompatibiliza, ele tem que se exonerar, ele tem que sair mesmo. Sim, Aí entra o caso que eu acho que você mencionou, que vão ficar sem salário, essas pessoas não vão estar trabalhando, essas não recebem, né? e aí, como é que fica essa questão do prazo, né? E é desincompatibilização. Eu falei errado. Desculpa, gente. Um palavrão. Olha, eu entendo que o prazo permanece, né? Se você, por exemplo, você vai pegar o calendário eleitoral e vai esticar ele, vamos supor que você esticou de forma a sobrar prazo. Então a pessoa retorna para a atividade, pode retornar e depois sai no prazo. Mas eu não acredito que você possa tirar o requisito da desincompatibilização, sabe? Infelizmente vai ser um efeito colateral dessa questão, né? E a vaquinha? A vaquinha é interessante. A vaquinha acho que é uma situação muito interessante para essas eleições. Acho que a eleição municipal vai ser a primeira vez que vai ter a vaquinha virtual, o crowdfunding, não sei se é bem essa a pronúncia. E aí, no caso de haver um adiamento, o mero adiamento, por exemplo, o dinheiro fica na conta, né? O candidato arrecadou, não tem problema. Mas a devolução é prevista já na própria resolução, para quem quiser saber, 23.607, a resolução. Aquele candidato que arrecada e não se candidata de fato, por exemplo, não foi escolhido nas convenções, ele tem que devolver. Então, a plataforma da vaquinha virtual, do financiamento coletivo, né, como é chamada, ela já tem que dispor desse mecanismo de devolução das doações para quem doou. Já teria que dispor disso de toda forma, então não tem dificuldade. Vamos supor que aconteceu uma loucura qualquer aí, realmente não vai ter eleição, vamos supor no caso do apocalipse, não tem mesmo. Uhum. Nós estamos quase no apocalipse, né? Mas aí você devolve os recursos para quem doou, sem problema nenhum. Ótimo, tá certo. Bom, e nesse cenário todo de incertezas e inseguranças, o que é certo para os pré-candidatos, doutor? O que eles podem contar nesse momento? Deu uma cortada no seu áudio aqui para mim. O que afeta os pré-candidatos? Não, nesse cenário de incerteza, o que é certo para eles? Então, assim, a pré-campanha, sabe? Eles estão em pré-campanha, eles podem se considerar em pré-campanha? Porque vai ser a maior pré-campanha da história, né? Tipo, enorme. Eu acho que estão em pré-campanha, quem pretende se candidatar e não se considera em pré-campanha já saiu perdendo já. É importante a pessoa ter isso em mente. Agora, a forma de se colocar em pré-campanha é que o pré-candidato tem que escolher. Muitas vezes a pessoa prefere não falar que é pré-candidato, porque isso atrai, né,
rivalidade, atrai denúncia, né? Às vezes aí a pessoa mesmo vai se colocando ali, vai aparecendo mais, contrata um assessor de comunicação, um assessor de imprensa, que é fundamental, que quer fazer um trabalho mais sólido. Mas, por exemplo, o candidato que já está em franca pré-campanha, ele pode produzir conteúdos, né? Eu acho que agora, com a pandemia, força o candidato, o pré-candidato, a se modernizar e utilizar a internet. A gente vinha falando no começo lá, as eleições vêm sendo modificadas ano a ano, eleição a eleição. E um movimento muito grande que a gente nota é na propaganda eleitoral. Existe cada vez menos propaganda eleitoral física, existe cada vez menos campanha de rua e cada vez mais campanha virtual. E agora, com a pandemia, nosso novo normal é o virtual, né? Assim, essa vai ser uma campanha 100% digital. Podemos considerar assim, podemos? 100% não, porque eu ainda penso muito naquela campanha pequenininha do interior. Eu acho que ela ainda vai ter um movimento, vão tentar fazer um movimento de rua, que é importante para eles, carro, comício, se for possível. Com quarentena, com restrições, será, doutor? É isso que eu venho me perguntando, como será para eles mesmo? Pois é, eles vão ter, assim, tem muita cidade que não está em absoluto isolamento, né? Sim. E aquela conversa ali do cara que vai na padaria, o cara que circula, quem tem mandato, né? Não é todo lugar que tem condição de a Câmara ter sessão virtual, então eles devem fazer de alguma forma a sessão quando melhorar, não sei. Eu acho que vai ter um pouco de campanha de rua, mas essa pandemia força a uma adaptação aos novos tempos e vai forçar o desenvolvimento de muita coisa no marketing virtual, que talvez demoraria 3, 4 eleições para acontecer, nós já vamos ter agora, né? Produção de conteúdo na internet, produção de vídeo, live como essa que nós estamos fazendo aqui, sabe? De comunicação com seus eleitores por redes sociais, que é imprescindível hoje, especialmente para candidatos mais jovens que estão chegando na política, né? O público é mais jovem, ou seja, não vai ver muita graça em santinho, carro de som. Sim. E até porque o papel já não é legal usar papel, né? Assim, gastar papel não é ambientalmente favorável, não é sustentável. Você já tem um apelo ambiental, né? Eu ia imprimir o relatório do grupo de trabalho do TSE, não vou imprimir, deixa na tela aqui, já fiz minha parte hoje. Então, você tem um eleitorado muito atento a essas coisas e alguns candidatos já têm esse perfil. Então, eu acho que essa pandemia nos força a adotar coisas que só seriam adotadas mais para frente. Eu acho que vamos ter uma evolução nesse ponto. Legal. E assim, uma pergunta também, doutor, que é importante, como fica a questão do impulsionamento, né? Porque assim, não tem ninguém saindo, ninguém pode ir na comunidade, ninguém pode ir para a rua fazer campanha, e a rede social ela foi feita para impulsionar. Essa é a grande verdade. Assim, ela não funciona bem no orgânico, ela foi feita para colocar dinheiro. Pode impulsionar? Como é isso na pré-campanha? Também pode. Essa é uma grande novidade dessa eleição no aspecto do marketing, que é permitido o impulsionamento, né, a propaganda paga na internet, que até 2016 não podia. Aí em 2020, 2018 já foi permitido, né, não conseguiram segurar isso mais, porque, como você disse, é natural das redes sociais o impulsionamento, né, quem quer ter destaque e tudo mais. Então, a resolução eleitoral já veio trazendo também. Só que esse impulsionamento, aí nós vamos entrar num problema de ordem prática, eu já vou dar a resposta. Vou dar o problema, mas eu vou dar a resposta. Quem pode pagar o impulsionamento para a campanha eleitoral é o candidato, o partido político ou o responsável da coligação, responsável financeiro. O dinheiro não pode vir nem como doação. E o candidato, ele não paga do bolso dele como pessoa física, ele paga pela conta de pessoa jurídica que ele abre para ser candidato. CNPJ. Aí surge o CNPJ de campanha. Como é que ele vai fazer impulsionamento na pré-campanha se ele não tem conta bancária e não tem CNPJ ainda? É o problema. Exatamente. Então, ele vai poder fazer, isso não está necessariamente expresso na legislação, mas o entendimento é de que ele pode fazer com moderação.
com cuidado no tamanho dessa despesa. Então, não é a mesma campanha, não é o mesmo volume de dinheiro que ele pode aplicar na campanha, ele pode aplicar agora, de forma nenhuma. Ele tem que aplicar muito pouco, muito cuidado com isso. E até porque não existe, na campanha de fato, a partir do dia 16 de agosto, você tem teto de gastos. Então você sabe o valor que você pode gastar. Agora não tem. Então, exatamente. Então qual é essa régua, né? Assim, o pouco é quanto? O pouco para um candidato da capital é diferente do pouco para o candidato do interior? Sim, perfeitamente. O que se fala muito, não tem regra objetiva para isso ainda, é o candidato médio, né, da sua região, da sua cidade, do seu município. O que seria natural para um candidato gastar com impulsionamento nesse momento? R$1.000, R$500, R$10.000, né? Vai depender do seu local. Isso é uma fonte de insegurança jurídica enorme. Eu acho que nós vamos ter muito questionamento quanto a isso. Uhum. Daí, nós vamos criar jurisprudência sobre isso ainda, criar uma referência para as próximas eleições. Mas nessas ainda nós estamos um pouco obscuros. Tem que ter atenção de não gastar um volume muito grande, não só pelo problema da multa. Vou dar um exemplo de um caso concreto aqui que aconteceu. A juíza Selma, a senadora juíza Selma, do Mato Grosso do Sul, se não me engano. Ou é Mato Grosso ou é o Mato Grosso do Sul, não tenho certeza. Foi recentemente cassada porque ela fez uma pré-campanha muito ostensiva, com muito dinheiro, na ordem de 1 milhão, que ela fez uma doação. Ela fez um empréstimo, colocou isso na pré-campanha dela, usou muito a internet no período de pré-campanha. Então essa juíza Selma era Moro de Saias, a alcunha dela, o nome que ela usava, né? Se elegeu senadora com isso. E foi cassada. Eu Perdeu me o lembro. mandato. Você falou agora, eu me lembrei do caso dela, realmente. Foi julgada pelo TSE. Né? Como abuso de poder Abuso de poder econômico. Né? Esse é o grande risco, porque para quem vai se eleger e tudo mais, o risco de uma multa é um risco administrável, né? É um risco que está no jogo. Mas e se o pré-candidato faz tanta despesa ou faz uma campanha tão grande, uma pré-campanha tão grande, que incorre no abuso de poder econômico? Esse é o problema. Então, tem que ter muita moderação na utilização da internet, do impulsionamento. Daí eu digo que, por isso que é importante o candidato tentar, já pré-candidato, se assessorar de profissionais, porque vão conseguir colocar pouco dinheiro de forma muito pontual para ser efetivo, né? Então, eu acho que aí, porque dinheiro no impulsionamento me parece que se ele for bem aplicado, você tem um bom resultado, né? Por exemplo, faz sentido você ter eu não sei como é que chama isso na internet, no impulsionamento, alcance, né? Faz sentido você ter alcance. Você mais ou menos tem uma aplicação de tantos reais para tanto de alcance. Vamos pensar, se você precisa de um quociente eleitoral X, de uma quantidade de votos mais ou menos de X para se eleger vereador, faz sentido você aplicar dinheiro para alcançar 4, 5 vezes essa quantidade de gente? Então, às vezes, a baliza do que vai ser abuso de poder econômico vai vir daí. Né? Isso não tem nada definido. Às vezes não vai vir em valor monetário, quanto você pode gastar. Às vezes vai vir. Você fez uma campanha tão ostensiva na internet, você só precisava de 500 votos para se eleger, mas você atingia 50 mil pessoas, você atingia a cidade inteira, sua campanha de vereador, né? Então não tem... Esse pode ser uma baliza para definir o que é abuso de poder econômico no impulsionamento. Né? A ver como vamos caminhar com isso. E, doutor, assim, para a gente encaminhar para o encerramento, que eu tinha conversado com o senhor para a gente fazer uma live mais curta, né? Assim, entre 30 e 40 minutos, porque o assunto é hard. Então, antes até de partir para as perguntas, ver se tem alguma pergunta, acho que tem uma ali. E o WhatsApp? Assim, porque a gente sabe que o WhatsApp ele é uma ferramenta de comunicação que ficou. Todo mundo tem WhatsApp, todo mundo se fala por WhatsApp. Como é o uso dele nas eleições? Na pré-campanha, né? Mas propriamente dito. Na pré-campanha, eu acho que tem que ter muito cuidado com o WhatsApp para não configurar aquele voto explícito ou voto implícito.
que a gente falava no começo, né? Porque é uma comunicação mais direta. Você está entrando ali em contato diretamente com a pessoa, não é uma rede social que você bota um conteúdo. Então, pensa, o camarada divulga lá um card dele lá, falando dele mesmo. Bacana, ele pode fazer isso, ele pode se autopromover. A pré-campanha é autopromoção. Mas se ele coloca de forma a já se parecer muito com a campanha eleitoral dele, a mesma logo, se ele inventar de colocar número, que ele já quer se candidatar naquele número, ele já vai por um caminho de sofrer sanções, sofrer penalidades, porque ele está entrando diretamente em contato com a pessoa. Então, eu acho que tem que ser utilizado o WhatsApp nas regras da pré-campanha. Autopromoção, falar do que ele gosta, das bandeiras que ele defende na política, falar do currículo dele, se ele já tem mandato ou teve, falar o que ele realizou, ele pode fazer, né? Ele tem que evitar entrar por essa linha de campanha ostensiva, né? Vote em mim, conto com você, conto com seu apoio, isso aí tem que evitar. Tentar diferenciar um pouquinho a identidade visual dele de pré-candidato e de candidato, às vezes faz uma coisa mais suave na pré-campanha, nada muito, as cores tão ostensivas, eu acho que não tem que evitar um pouquinho ainda, né? Tá. Então vamos pontuar aqui o que pode e o que não pode, né? Então, impulsionamento pode, desde que não seja em valores exorbitantes, e a sua régua é muito interessante, assim, qual alcance eu quero ter, né? Qual a minha quantidade de votos que eu preciso ter, então qual alcance eu quero ter. O que mais? Em termos de valores também, para dar uma referência para o pessoal, eu diria assim, isso vai variar muito, mas pegar o seu teto de gastos, né, do seu cargo, porque cada cidade, cada município tem o teto de gastos de campanha de prefeito e de vereador. Sim. Pega o seu teto de gastos lá de 2016, joga aí na inflação pelo IPCA, você vai ter o teto de gastos desse ano, que deve sair agora em junho no TSE. Esse teto de gastos, no máximo 10% para gastar na pré-campanha, no máximo, entendeu? Colocando assim, mesmo com cuidado, às vezes o teto de gastos é alto e vai fugir daquele padrão do candidato médio. Então, mas para ter uma referência que as pessoas perguntam, quanto eu posso gastar? Não está escrito em lugar nenhum que pode gastar isso, mas eu acredito que até esse limite é razoável, até mais ou menos por aí. 10% do limite na pré-campanha. Lembrando que esses valores não entram na prestação de contas, tem nada a ver. É só do bolso dele mesmo. Não, e assim, mais uma pergunta também que eu tinha recebido hoje, na tarde de hoje, inclusive. A gente está vivendo um momento atípico, tem pessoas passando fome, passando necessidade. Então, a gente vê doação de cesta básica, doação de álcool gel, eu vi até um pré-candidato de vereador do interior, eu achei alguma cidade do Nordeste, que ele fez um álcool gel com rótulo com o nome dele. E aí o nome dele e um jargãozinho no rótulo. Então, assim, pode configurado o brinde, o álcool gel, a máscara, a cesta, né, que as pessoas estão passando fome, isso é compra de voto, isso é brinde? Você já deu a resposta que eu costumo dar. Muita gente vai pela linha do abuso de poder, né, configurando abuso de poder, seja ele político ou econômico. Não interessa se foi do bolso dele. O prefeito que resolve, nesse momento de pandemia, pegar a cesta básica, subir numa caminhonete, vai lá para a periferia, e ele, em pré-campanha, fazer essa doação, eu acho que ele incorre no abuso de poder político. O pré-candidato que não tem mandato, mas que resolve fazer, ficou caridoso de repente, né? Aí faz uma grande compra de cesta básica e resolve fazer doação, ele mesmo aparecendo e tal, e fazendo aquela coisa. Eu acredito que os tribunais vão ser duros com vão enxergar como oportunismo, viu? Vão ser duros com isso. A pessoa quer fazer caridade, faz anônimo. Não é momento de usar a crise para se cacifar politicamente, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. E, além disso, você falou que eu costumo falar nesses casos. Para mim, além do abuso de poder, pode configurar a captação ilícita de sufrágio, compra de voto, né? Você está destinando bens às pessoas. Mesmo que você não tenha o pedido explícito de votos em troca da cesta básica, mas eu acredito que você vai ter juízes considerando isso como compra de voto. Um álcool em gel, uma cesta básica, uma máscara, que seja, independente do valor econômico disso.
Eu acho muito complicado e como o risco é muito grande para o pré-candidato, uma coisa dessas, uma situação dessas. Será que vale a pena, já na pré-campanha, você se expor de tal forma que a sanção é a cassação? Eu acho complicado. Se fosse uma multa, né? Existem situações que você incorre na multa, mas na cassação, eu acho que tem que ter muita atenção. Não vale a pena. Entendi. É muito bom esse ponto, porque é um momento assim, tá todo mundo preso dentro de casa e está procurando alguma forma de chegar também no eleitorado. A gente percebe essa ansiedade, né? Que as pessoas estão tentando chegar até o eleitorado e não consegue, porque nem todo mundo está na internet, né, doutor? Tem que considerar isso também. Exatamente. E você É tem difícil. alguma outra consideração? A gente estava falando, acabei falando um assunto que me agrada, porque é as hipóteses de cassação, né? Aham, De uma que são a grande atenção que os pré-candidatos têm que ter, a gente acabou falando um pouquinho sobre isso, né? Abuso de aham. poder político, abuso de poder econômico, né? Abuso de poder religioso, né? São hipóteses que caçam pré-candidatos, então tem que ter atenção com tudo isso, né? Pesquisem sobre isso, o candidato tem que se informar mesmo, né? O pré-candidato, né? Aham. Atenção na prestação de contas. Hoje, basicamente, Ana Carolina, eu acho que a política se profissionaliza a cada dia. Então não dá para entrar numa campanha sem cuidado, sem atenção, sem assessoramento. Em pelo menos 3 áreas. Jurídica, contábil, lá bem no meio da campanha tem que ter uma assessoria contábil importante e assessoria de comunicação, assessoria de marketing. Porque o candidato não tem o ferramental necessário para usar a internet como deveria, né? Fazer bons conteúdos. Então ele tem que se profissionalizar. A campanha antiga está morrendo aos poucos. A campanha nova é cada vez mais na internet. Eu acho que com atenção nisso, as campanhas vão melhorar em qualidade e o pré-candidato fica mais apto a ser votado, a se eleger. Né? Tá, Acho que é isso. a gente tem até um comentário aqui. Próxima terça a gente vai fazer uma live com o Moriael Paiva. Ele que é um expert em campanhas políticas, já fez campanha para esse Brasil todo. Ele também estará aqui com a gente da comitê. E ele fez uma pergunta sobre os prefeitos que estão gastando dinheiro a rodo e agora, especialmente, que tem a licença para gastar sem precisar ficar prestando conta em tempo real, né? Da lei da transparência está suspensa. Então, assim, como fica isso? O uso da máquina pública, porque os que não têm cargo, ficam prejudicados, né, doutor? Excelente sua pergunta. O que eu acredito é que o momento de pandemia vai passar, essa consternação que a gente vive vai passar, essa tolerância, né? Temos que ajudar o próximo, as coisas têm que ser assim, tem que ter uma margem maior de interpretação das coisas, não sei o quê. Tudo isso passa e os atos praticados pelos gestores ficam nos papéis, ficam nos documentos, ficam nos registros. E os órgãos de controle, Ministério Público, tribunais de contas, né, juízes mesmo e promotores, vão vir e vão analisar esses atos no momento posterior, no momento de normalidade. Ou seja, vão vir com a faca nos dentes e vão dizer que se aproveitaram do momento político para fazer coisa que não poderia, para se promover, para efetuar gastos não comprovados, para comprar respiradores e insumos, etc., em valores irrazoáveis. Então, é muito complicado. O gestor hoje tem que ter uma atenção absurda em documentar os seus atos, né, para demonstrar, porque daqui 2, 3 anos, quando essas contas vão ser julgadas, quando esses contratos vão ser analisados, todo mundo esqueceu do que está acontecendo agora. Então, é importante documentar, até com matéria de jornal, coloca lá a manchete, Setor do no número de contrato, né? exatamente, no processo, né, de licitatório ali, ou da dispensa de licitação é um processo também, apesar de ser dispensa, né? Então, eu acho que é importante o gestor ter atenção a isso, porque não vão analisar com o mesmo coração que está tendo hoje na pandemia. Mas vale a pena aquele pré-candidato que está se vendo prejudicado pelo uso da máquina pública fazer uma denúncia? O senhor acha que isso vai ser levado em consideração? Vai ter uma investigação no meio de tudo isso? Vale a pena, porque
ele está fazendo a denúncia a tempo e a hora. Talvez ele não consiga obstar, talvez ele não consiga impedir a conduta, mas essa conduta ali, já sob investigação, ela vai contar, né, e ela vai andando ali até o momento da eleição, o momento pós-eleitoral, para avaliar. Agora eu entendi o enfoque da sua primeira pergunta. Sim, essa situação do gestor que está no mandato contra a pessoa que não está, né? Isso, Pré-candidato que não tem acesso a isso, né? Primeiro, assim, é natural hoje quem está no mandato ter mais destaque, né? Ele está no enfrentamento de uma crise, então ele tem um destaque natural. E, realmente, quem está fora fica um pouquinho prejudicado mesmo. Mas se os atos daquele que está no mandato forem excessivos e entrarem ali por um viés de abuso de poder político, isso tem que ser investigado. E vale muito a pena sim, porque o resultado às vezes não vai ser agora, na semana que vem, mas lá no meio da campanha, ou mesmo depois, esse gestor, esse prefeito antigo, ou então reeleito que seja, pode sofrer as sanções, inclusive de cassação de registro, diploma ou do próprio mandato. Então, é uma ferramenta interessante, sim. Ainda que você não tenha o resultado imediato. Em poucas palavras, 3 minutos, porque nosso tempo está acabando. Afinal, o que pode fazer agora e o que não pode? Mais uma vez, porque assim, eu fico recebendo mensagem aqui, mas fala de novo o que pode e o que não pode. De maneira resumida, doutor, tem como? Eu não tinha visto aqui que as perguntas não estavam passando para mim. Não tá nem para mim, mas aí eu tô recebendo aqui um monte de mensagem, o pessoal me manda no WhatsApp, vai chegando, mas eu não sei porque aqui aquele tem um íconezinho que ajuda a gente nas perguntas aqui, né? Ele não tá carregando. Ok. Não, então eu vou tentar responder isso de forma objetiva, o máximo possível. É possível a autopromoção, é possível falar de si mesmo, ou colocar alguém para falar, daí o papel de um assessor de comunicação, do assessor de imprensa, né? Faz uma espécie de uma entrevista, produz conteúdo falando sobre as bandeiras que você defende, o que você pretende fazer, ou o que você já fez, caso seja detentor de mandato, né? Criticar a administração atual é possível, mas cuidado com a propaganda negativa demais, né? Atenção à propaganda muito mais propositiva, né? E evitar realmente o pedido de votos, ainda que implícito, acho complicado, vamos tentar evitar o pedido implícito, né? O pedido explícito é vedado mesmo, e o gasto na pré-campanha, extremamente limitado, é aquele gasto da internet que eu estou usando para fazer a live, para fazer o vídeo, mas eu não posso fazer grandes despesas. É isso que vai ser avaliado. O impulsionamento de forma muito módica, permitido fazer também. É a hora de se colocar como pré-candidato. Quem eu sou, por que eu quero isso, né? Até para você se viabilizar no partido e passar na convenção e ser escolhido, né? E isso pode fazer. Excelente. Acho que de mais ou menos isso Doutor já... Leon, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter ficado aqui com a gente até agora. Agradeço também as pessoas, né, que vieram conversar com a gente, assistir essa live, que tiveram interesse no assunto. Semana que vem a live, então, é com Moriael Paiva, super especialista em campanha política. E mais uma vez, obrigada, doutor Leon. Estou à disposição de vocês. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.